Aleluia. Quantos têm experimentado o alívio que é orar? Amém? Orar é alívio, não é? É ter a certeza de que Deus está conosco. É ter a certeza de que nós temos não só uma palavra que nos orienta, mas um Pai presente, não é? Conosco. É a certeza de que Ele não deixou só um livro para nos guiar, mas o seu Santo Espírito conosco no nosso dia a dia. Amém? E por muito tempo eu pensava, e olha que eu gostava de orar, mas uma coisa eu não entendia. Por que eu tinha que orar se Deus sabia de tudo? Por que eu tinha que orar se existiam algumas situações que eu não queria nem abrir minha boca? Será que Deus não sabia que eu não tinha nem condição nem de abrir a boca, não? E comigo às vezes eu pensava assim, Deus, é o seguinte, eu não tenho condição nem de abrir a boca. O Senhor sabe de todas as coisas. E quantas vezes a gente tem se deparado desse mundo em situações assim? Não é verdade? Eu sei que isso não é uma situação de uma pessoa só, mas todos nós temos os nossos desafios a serem vencidos. E eu sei que Deus não nos desampara em nenhum deles. Amém? E eu comecei a pensar, por que eu tenho que orar? Existem algumas questões que são muito básicas, né? Porque a palavra de Deus diz que Deus é onisciente. E onisciência, se você for olhar essa palavra, diz que é exatamente o conhecimento pleno e perfeito de todas as coisas. Inclusive eu. E tudo que eu passo. E tudo que eu vivo. E junto com essa pergunta me veio outra, que era exatamente a questão de, ok, Deus é onisciente. Ele sabe de todas as coisas, né? Já desenhou, tem um plano para mim. E por que se eu orar, muda as coisas? Se já está tudo desenhado, se já está tudo pronto, se Deus já sabe o fim desde o começo. E sabe que o Espírito de Deus começou a conversar comigo a respeito disso? E a ministrar ao meu coração como um mestre. E a colocar todos os pingos nos is, para que eu pudesse entender de verdade o que eu estava fazendo quando eu me colocava em oração. Que eu não estava só jogando palavras ao vento, eu não estava só indo para o último recurso quando nada mais deu certo. Eu vou orar porque agora não tem mais jeito, né? Tem outra coisa para fazer, já fiz tudo que eu podia, não deu certo, vou orar. Porque quantas vezes isso acontece? E nesta questão, eu vi que os olhos do Senhor estão sobre a nossa vida, né? Provérbios 15:3 diz exatamente isso, que os olhos do Senhor está sobre todos, sobre bons e maus, inclusive. Não só sobre nós, mas sobre bons e sobre maus. Que o seu Espírito esquadrinha os corações. E sonda todos os nossos pensamentos. Mas por que eu tenho que orar? Se tudo isso já deveria ser uma conexão, né? Tá perfeito, não preciso nem... E eu comecei a ver que quando o homem pecou, lá no Éden, ele deu legalidade deste mundo, o domínio desse mundo para Satanás. Não foi assim? Tanto que se você abrir lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, vamos abrir lá. 2 Coríntios... 4. Que diz assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ou seja, se a própria Bíblia diz que ele é o Deus desse século, é porque o domínio foi dado para
ele, né? Foi outorgado para ele. Uma outra passagem fala exatamente em Lucas 4, no verso 5 e no verso 6, falando da tentação de Cristo, ele diz que Satanás disse assim para Cristo: olha, tá vendo todos esses reinos, tá vendo todo o poder, toda a autoridade, eu dou para você, se você prostrado me adorar. Se aquilo ali, se ele não pudesse fazer aquilo, aquilo não era uma tentação, você concorda? Mas a Bíblia fala que era uma tentação, então ele podia, ele tinha essa autoridade que foi dada para o homem, que foi dada pelo homem, né? Quando o homem pecou. E Cristo veio exatamente resgatar esse ponto. E dizer, não, peraí. E quando você aceita Jesus, você está dizendo o quê? Muito bem, eu agora sou cidadão do reino de Deus, não é? Sou forasteiro e peregrino sobre essa terra, como está escrito lá em 1 Pedro, no verso 2. Ou seja, as minhas leis são outras. A legalidade sobre a minha vida é outra. O meu governo é o governo de Deus. A autoridade sobre a minha vida, quem é? Deus. É isso que eu estou dizendo. Mas onde é que eu fiquei? Aqui. Ou não? Nós estamos aqui como forasteiros e peregrinos. De outra forma, eu já até conversei isso aqui uma vez, de outra forma o que é que aconteceria? Você aceitaria Jesus e era arrebatado. Mas não é isso que acontece, não é? Então, quando você ora, você está dizendo legalmente, você está dando a Deus legalidade para que Ele opere. Você está usando o seu livre-arbítrio e dizendo, Pai, eu creio nisso que o Senhor está dizendo. Eu creio nisso que a sua palavra diz. É isso que eu vou viver. É como se você assinasse um papel e dissesse para o Deus desse século, olha, aqui infelizmente você não vai poder mexer, tá certo? Porque aqui a legalidade é outra. Aqui o domínio é outro. Então o primeiro motivo pelo qual nós oramos é porque nós vamos dar legalidade a Deus para que Ele opere, para que Ele faça nesta terra. Olha a importância do que a gente faz aqui. Quando a gente lê lá 1 Timóteo, diz que antes de tudo faça o quê? Faça oração pelas autoridades. Por quê, hein? Que ele pediu isso? Porque não tem outro povo sobre esta terra que possa garantir essa legalidade de Deus agir. Você já pensou nessa responsabilidade? Que não é só sobre a sua vida, mas a interferência que isso traz para todas as coisas, para tudo que está se movendo aqui. Amém? Então o primeiro ponto, legalidade. Por que a gente ora? Para dar legalidade a Deus de operar. E Deus precisa da legalidade minha para operar, Ana? Deus é onipotente, mas na onipotência dele, ele escreveu isso na palavra dele. Ele disse que era assim. Tanto que quando Jesus começou a conversar com os discípulos, o que foi que ele disse? E vou até antes. Quando Deus começou a falar com os profetas, Jeremias 33:3 tem o que lá? Invoca-me e eu te responderei. E anunciar-te-ei coisas grandes que você não conhece. Por que Deus estava mandando os profetas invocar Ele? Para que Ele pudesse fazer coisas grandes.
para que aqueles homens pudessem usar o livre-arbítrio deles e chacoalhar a terra e dizer assim, está aqui, sou eu a pessoa que o Senhor pode se mostrar forte. Se o Senhor está procurando na terra alguém para se mostrar forte, sou eu, Pai, presente. Estou aqui. A nossa oração move, abre. E nessa própria palavra de Jeremias, quando ele diz invoca-me ou clama-me, né? Que algumas versões trazem essa palavra, é para quê? Para que ele possa fazer e anunciar ao nosso coração coisas que nós não sabemos, mas que nós precisamos saber. Para quê? Para que a gente vá bem em todas as coisas. Porque Jesus, quando estava ensinando aos discípulos, ele disse, olha, a vontade do Pai é que você vá bem em todas as coisas. Eu quero que vocês orem para isso. Para que vocês estejam contentes em todas as coisas. Por isso que a oração é alívio. Não fala só de um Deus que faz, fala de um Deus que se relaciona. Fala de um Deus com intimidade, de um Pai que quer intimidade. E esse é o segundo ponto. A oração, ela não está aí só para que Deus tenha legalidade para operar, para fazer. É a sua palavra dizendo, eu quero. Está ouvindo, Satanás? Eu quero que Deus opere na minha vida. Então você não tem legalidade, não. Quem tem legalidade é Deus para fazer isso, para agir. Mas além disso, é para que você conheça. Ou seja, é para que a gente tenha intimidade com Deus, relacionamento com Deus. Lá em Mateus, no livro de Mateus, quando Jesus ensinou, que fala dessa passagem, quando Jesus ensinou a oração que muitas vezes as pessoas repetem como vãs repetições, né? A oração lá do Pai Nosso, ele coloca alguns pontos, não é assim? Naquela oração. E a primeira coisa que ele fala é exatamente sobre o reino. Não é? Ele fala a Deus em relacionamento. Não é? Ele nem solta só palavras para qualquer pessoa. Não, ele está falando com quem? Com Deus. Me diga uma coisa, tem alguém mais importante para se falar do que ele? Eu desconheço. Não tem. Tem alguém que possa lhe dar um conselho melhor do que ele? Duvido. Tem amigo que seja mais fiel do que ele? Tem não. Não sei quantos de vocês já tiveram na vida um amigo muito íntimo. Um amigo muito íntimo, você compartilha de tudo, não é? Você compartilha a vida. E é algo muito bom, não é? É um alívio muito grande você ter alguém que você possa contar, que você possa conversar. Agora, quando esse alguém é Deus, como é que você tem se chegado a Deus? Porque muitas vezes a gente coloca uma roupagem tão, não é? Porque, afinal de contas, é Deus, é? E Ele conhece você frente e reverso. Mais do que até você mesma. Mas às vezes existe uma barreira de formalidade tão grande que a oração fica enfadonha. Porque não é uma relação de intimidade. Não é uma relação de proximidade. É um lançar de palavras onde você não escuta nada do outro lado. E Deus quer falar com você. Uma vez eu tive uma experiência e eu estava orando e eu agradeci sobre algo. Ele disse, eu já estava aqui fazia muito tempo, viu? Você que demorou.
Quantas vezes nós estamos demorando? Nós não chegamos para essa conversa. Nós não chegamos para Ele mostrar coisas que nós não sabemos. E às vezes a gente está batendo cabeça, literalmente, né? Ou porque eu não sei fazer isso, ou porque eu sei lá qual é o caminho que eu vou tomar, seja lá o que for. E aí você perde tempo, né? Aquele 8. Aí depois, eu acho que eu vou orar, porque não tem mais o que fazer. Vou orar. Aí ele já estava aqui. Você desse gasto energético aí todinho. Podia ter vindo logo, a gente já tinha conversado, né? Venha, minha filha, o que é que você tem que fazer? Tá, pai, o que é que eu tenho que fazer? Andar sobre as águas, é agora, venha. Hã? É. Deus responde. Pode ser que a resposta não seja tão convencional como você espera. Por isso que precisa de intimidade, para você reconhecer a voz dele. E confiar. Amém? Então, primeira coisa, por que eu preciso orar? Legalidade, né? Eu dou legalidade para Deus operar. A outra, eu preciso relacionamento, intimidade. Eu preciso ter com Deus a relação que muitas vezes você quer ter com outras pessoas. E ninguém vai ocupar o lugar de Deus. E eu não estou falando aqui que ter amigos, que ouvir conselhos, que ouvir de outras pessoas, não é uma coisa boa, não. A palavra de Deus, inclusive, fala sobre isso, que na multidão de conselhos há sabedoria, né? Então, muitas vezes, quando você está numa situação mais assim, você precisa, muitas vezes, parar, Deus precisa usar alguém. Mas esse é o modus operandi sempre que tem que acontecer. Não, Deus quer falar com você. O Espírito dele está dentro de você. Você queria um amigo que só manda recado para você? Como é que seria essa sua relação com ele? Me diga aí. Não é? Meio esquisito, não é meio esquisito? Não. Ele quer uma relação de pai. E não é qualquer pai, não. Pai amoroso. Que cuida dos seus filhos. Que cuida dos seus. Amém? Ele está interessado. Vamos abrir. Aleluia. Aí em Mateus. Mateus 6. Mateus 6, 9 a 3. Vamos lá. Portanto, vós orareis assim. Jesus estava ensinando eles a orar, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O que é que ele diz agora? Venha o teu reino. Venha sobre mim o teu reino. O que é que tem nesse reino? Para nós. O que é um reino sobre o governo de Deus? Eu estou dizendo, olha, venha sobre a minha vida. Eu estou dando legalidade para Deus. Venha sobre a minha vida o teu reino, Senhor. O teu governo. Do jeito que o Senhor disser que é assim que eu vou andar. Do jeito que o Senhor disser que vai acontecer, é assim que eu vou crer. É assim que eu vou me conduzir. Aí ele está dizendo que a gente ore desse jeito. Que a gente comece dizendo, venha o seu reino sobre nós. O que é que o reino de Deus diz sobre a situação que você está passando? Vou dar um exemplo.
Para uma pessoa que recebeu um diagnóstico, que ela não tem nem como sair daquilo ali. O que é que o reino de Deus diz sobre aquilo ali? Que em Cristo há possibilidade de cura. Não é assim? Há poder para isso. O que é que eu tenho que dizer? Venha o seu reino sobre isso. Se é um relacionamento que precisa de restauração, que precisa ser refeito, sei lá por quê. O que é o reino de Deus sobre isso? Venha, Pai. E ele segue dizendo o quê? Seja feita a tua vontade. Qual é a vontade de Deus? Tenho certeza que todo mundo lembra do versículo. Boa, perfeita e agradável, né? Mas parece que quando você está diante de uma situação meio pesada, o boa, perfeita e agradável parece que desaparece da sua frente, né? Seja feita a tua vontade. E ele diz assim na terra como no céu. E aí ele fala que eu tenho que orar sobre coisas básicas também, não é? Você pode pedir por coisas básicas? Pode. Ele está dizendo assim, ó, você não precisa só pedir pela salvação da humanidade, não. Aí ele vai lá para a particularidade, para o seu dia a dia. Nos dai hoje o pão de cada dia, Senhor. É lícito que você faça essas petições? É. Está aqui. Jesus estava ensinando, dando um passo a passo. Checklist, meu povo. O que é que você pode orar? E aqui ele fala dos vários tipos, inclusive, de oração, né? Existem vários tipos de oração. A gente depois pode falar sobre isso, não hoje. Mas vamos lá. E ele diz o quê? Depois disso, ele diz: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Aqui tem uns, né? Um povo que fica meio com as pedras de tropeço no meio, tira as pedras, joga fora. Seja porque você não pode se chegar a Deus se você não entender que você recebeu dele perdão, que você foi justificado por ele. Que em Cristo, quando você se identifica, faz a identificação com Cristo lá na cruz, você foi justificado com ele. Amém? Por isso que a oração do justo, ela é o quê? Poderosa em seus efeitos. Tem poder. Ana, mas eu acabei de fazer uma besteira gigante. Ah, meu pai, por que eu fiz isso? Peça perdão. E siga. Lembre que você foi justificado. Amém? Isso não dá, lógico, legalidade para você viver na prática. Viver na prática é outra coisa, né? Viver na prática do pecado é outra coisa. São outros 500. Certo? Mas tem gente que, meu Deus, fica num negócio e não consegue sair daquilo, né? Parece que, não, eu não sei se Deus vai me ouvir mais não. Porque você já pensou se Davi fosse fazer isso? Todas as vezes que ele errou. E a Bíblia cita Davi como o quê? Como um homem segundo o coração de Deus. Não é? Então, esse também é um ponto. E depois ele diz assim: e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. A outra coisa é que ele diz assim, ó, você pode pedir por proteção. Você pode pedir para que eu te dê discernimento, para que você possa se conduzir. Então, quando Jesus deu mostrou para eles como é que eles podiam começar a orar, ele deu um checklist básico. E isso aqui já resolve muita coisa na vida, você concorda? É um dia a dia grande, fala exatamente desse dia a dia. O dia a dia com Cristo. Que muitas vezes a gente tem negligenciado por... eu vou orar na hora de dormir. Pai, dormi já. Vou orar quando eu for acordar, que é melhor, né? Aí eu vou começar a orar, deu a hora, eu tenho que ir trabalhar. Lembre que você não precisa parar para isso.
Você pode estar conectado o tempo inteiro com Ele. São coisas básicas, são coisas simples, faz parte do nosso dia a dia. E aí Marcos, o que é que ele diz? Ele diz, olha, você vai pedir, você vai crer e você vai receber. Essa é a sequência, você pede, e aquele pedir ali é engraçado, né? Porque é exigir o que é seu por direito. Então, se você nem acredita que aquilo é um direito seu, você não pode pedir, porque você não crê. Então comece a entender na palavra de Deus o que é direito seu. Como filho de Deus, o que foi que Ele conquistou para você? Ele conquistou muita coisa, viu? Naquela cruz Ele conquistou cura, Ele conquistou libertação, Ele conquistou provisão, proteção. Ele conquistou todas essas coisas. O que Ele está dizendo é que na hora que você diz, Pai, eu creio nisso e eu posso receber. Eu sei que eu posso receber. Eu venho a Ti com essa petição, porque eu sei que a Tua palavra me garante isso. E eu creio que o Senhor pode fazer. Aí qual é o resultado? Recebe. Pronto. Não é uma correção muito simples, não é assim? Mas às vezes a gente complica tanto. Às vezes a gente só precisa fazer isso para sair de uma tristeza tão profunda, para sair de uma ansiedade tão grande, não é? Filipenses eu não vou nem citar, mas quando ele diz que não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus, em súplicas e orações e ações de graça. Só pode agradecer quem acredita que recebeu. Não adianta você abrir a boca e dizer, Pai, olha, muito obrigada por causa disso, disso e disso. Aí saiu, meu Deus, será que eu vou ter isso mesmo? Olha, eu tô preocupada, viu? Porque eu tô passando por tal e tal situação. E você está agradecendo agorinha. Agora você imagine, eu vou colocar. Eu estou aqui com Camila conversando, aí eu digo, Camila, a Camila vai dizer, Ana, muito obrigada, eu dei um livro para Camila, tá certo? Aí Camila vai dizer, Ana, muito obrigada pelo aquele livro que eu recebi e tudo mais. Aí ela passou, ela foi falar com Jess, aí ela disse assim, Jess, eu estou tão preocupada porque eu estou precisando tanto de um livro. Assim, e tal, o livro, foi o livro que eu dei para ela, tá certo? É normal isso? Não. É normal? Não. Mas é porque está demorando demais. Aí eu não vejo, aí parece que não acontece, aí eu fico, né? Deus não me entende não também, né? Deus me conhece. É? Ele está esperando o posicionamento. Que a palavra dele diz. Aquele da confiança. Aquele do crer que recebe. É aquele que gera paz de verdade, que excede todo o entendimento. É aquele que tira a pessoa da tristeza. Que por isso que Tiago diz assim, aquele que está em sofrimento, ou aquele que está em angústia, faça o quê? Ore. Nem diz, reclame, fale com outro, brigue, desconte em não sei quem, faça, diz não. Diz ore. Ponto. Ore. Não tem nem ore. Faça oração. Outra tradução traz. Muito simples, não é? Por quê? Porque na hora que você ora com essa convicção e com este entendimento, e entendendo que Deus se preocupa com as suas particularidades, com o seu dia a dia. Lembra essa oração, quando Jesus deu o checklist para os discípulos, era dizendo assim, olha,
Ele está no seu dia a dia. Ele está no seu tete a tete ali. Você não está sozinho, não. Aleluia. Está alguém triste entre vós? Está alguém sofrendo entre vós? Ore. Faça oração. É impossível que você não tenha resposta. Mas eu não estou escutando. Eu não estou entendendo a resposta. Não tem mestre melhor do que ele, não. E eu vou te dizer, ele não tem só uma forma de ensinar, ele não tem só uma forma de responder. Não é engraçado? Ele responde exatamente do jeito que a gente entende. Pense, uma das coisas mais difíceis para os educadores é você estar no meio de uma sala totalmente heterogênea e ter que entender as particularidades de cada estudante, de como ele aprende para poder facilitar o processo de aprendizagem dele. Não é assim? Pois Deus não tem isso, não. Deus não tem esse problema? O que é que eu tenho que fazer? Só me abrir e dizer, pai, eu estou aqui. É mesmo? É. Deixa eu te dizer, o chamado dele de intimidade para hoje é para que no seu dia a dia, nas suas pequenas coisas, você usufrua da intimidade que vai gerar uma sobrenaturalidade sobre aquilo que você está vivenciando. Amém? Por isso que ele diz assim, creia, porque às vezes a resposta, você vai dizer assim, sei não, acho que eu estava imaginando. Você já orou e Deus falou com você, pronto, vou usar o exemplo que a pastora colocou aqui. Deus não mostrou, não deu uma visão para ela, mostrou ela grande e tudo, não foi assim? E se ela dissesse que isso, ela parasse depois e dissesse assim, não, isso deve ser coisa da minha cabeça. Você não podia dizer isso? Mas o alívio que aquilo promoveu, e a veracidade, e a confirmação que teve dentro do coração, você podia fazer isso? Nem que você quisesse. Difícil. É difícil. Por quê? Porque a voz dele é de autoridade. Por isso que é capaz de tirar você da situação e da zona de tristeza, da zona de sofrimento, de te dar convicção. Mas aí você saiu. Quando você saiu, aí você viu tudo aquilo acontecendo de novo. Mas como é que pode? Eu me vi assim, eu me vi assado. Lá vem essa situação de novo. Lá vem isso de novo. Aí ele diz o quê? Persevere em oração. E sabe que perseverar em oração não pode. Muita gente pensa que perseverar em oração, eu vou orar de novo sobre isso. Nem que seja para ficar só agradecendo, né? Já que não pode repetir, eu vou ficar agradecendo o que eu recebi. Pai, muito obrigado que eu recebi, muito obrigado. A sua gratidão é você mesma. Ele já sabe que deu. E o perseverar, muitas vezes, é não titubear naquela oração que foi feita e respondida. Porque ele já falou no seu coração, ele já disse para você. Ele já disse para você que ia lhe guardar nessa situação. Ele já disse, vem aí, ande sobre as águas. Ai, meu Deus, mas a água parece que não tem estabilidade. Mas foi ele que disse isso, vai ter. Se foi ele que disse que você ia passar para o outro lado, meu amigo, pode não ter nem o outro lado. Se cria. Acontece. Que tipo de oportunidade Deus já te falou? Onde Deus te mostrou? Persevere aí. Pai, muito obrigada. Porque naquele dia eu tive essa convicção que o Senhor me deu, que ninguém mais poderia dar. Mas o Senhor me deu.
Aleluia. Aleluia. Vocês estão prontos para usufruir verdadeiramente desse relacionamento com Deus? Persevere. Persevere. Fique com a sua resposta. Todo tipo de oração tem resposta. Eu fiz uma oração de consagração, Deus responde. Porque as pessoas pensam que só oração de petição é que tem resposta, né? Não. Toda oração que você tenha certeza. O intuito de Deus é comunicar. É colocar a essência dele em nós, cada vez mais. É fazer com que nós cresçamos em si, imagem e semelhança. Aleluia. Experimente dessa presença no seu dia a dia. Experimente quando você disser assim, não tem tempo. Faça sem tempo mesmo. Vá no meio do que você estiver fazendo e usufrua. E as coisas começam a mudar. Você começa a ver que a estabilidade começa a chegar na sua vida num formato diferente. E diferente que as pessoas olham e dizem assim, menina, por que você está tão tranquila, mesmo com esse tumulto todinho? E eu estou dizendo para você, isso não que a sua alma vai deixar de existir, não. Mas ela tem que estar cativa a essa palavra. Ela tem que estar cativa ao que Deus te disse. Amém? Por isso que a oração é tão poderosa, queridos. Se você parar para ver Provérbios 15:8, a palavra de Deus diz assim, que o sacrifício dos ímpios é abominável a Deus, né? Mas a oração dos retos, a oração dos justos é o quê? Contentamento para Ele. E é contentamento porque Deus fica muito alegre porque a gente está com Ele. É assim? Porque Ele pode fazer. Porque Ele quer fazer. Ele quer operar. Ele quer se mostrar forte. Então, para Ele, a oração do justo, do reto, é contentamento. Amém? Então, que nós possamos ficar com essa verdade, entendendo que a palavra de Deus, ela é para as nossas vidas uma diretriz. E que a oração, nessa palavra, né, alinhada com essa palavra, vai fazer com que a gente possa andar nessa terra com muita fluidez e com muita tranquilidade, mesmo frente a situações que não são tranquilas, que querem tumultuar você. Nessas aí é que você tem que, se expor, aí é que você tem que se banhar, aí é que você tem que mergulhar. E tem gente que mergulha para o outro lado e se perde. Tem gente que diz, não tem jeito, e não tem jeito, e vai embora. E não tem jeito não. Mas não é isso que Deus tem para você. O que Ele está chamando é você, para eu e você, para que nós tenhamos uma vida sobrenatural a cada momento, experimentando dessa vida com Ele. E sem oração, isso não acontece. E aí a gente vai vivenciar o alívio, o verdadeiro alívio de Deus para todo o tempo. Amém? Eu vou fazer uma pergunta, já que é culto do Espírito e eu estou nessa inclinação.
Eu não sei quantos de vocês oram em línguas aqui. Amém? Quantos de vocês têm exercitado ouvir a resposta do orar em línguas? Porque orar em línguas tem resposta. Porque tem gente que acha que orar em línguas, a minha mente nem entende mesmo, eu vou ficar por aqui mesmo. Quando eu não posso, mas o Espírito entende tudo. Discernimento. Sabe quando você ora e para ouvir e Deus lhe dá a interpretação daquilo que Ele está falando? Ele quer fazer isso mais. Lembre que você não precisa sentir. Nós não estamos trabalhando no mundo dos sentidos. Lógico que a oração mexe com o mundo dos sentidos, não é assim? Mas tem coisas, porque existem pessoas que acham, não, eu preciso sentir uma inclinação para orar, aí eu vou. Não. Você ora e recebe a inclinação para agir, para dizer, para falar. E eu quero dizer que existem pessoas aqui que vão experimentar disso numa potência grande. Você vai orar em línguas e Deus vai falar para você o que é. E você vai lançar aquelas palavras como semente sobre a sua vida, sobre a vida de outras pessoas. E quando elas começarem a florescer, eu aconselho que você escreva. Eu sei que Deus sempre lembra a gente nos momentos, é impressionante. Não é? Você já passou por alguma coisa que você disse assim, meu Deus, Deus tinha falado sobre isso. Aí você, não é? Lembra. Mas eu tive uma experiência há umas 2 semanas atrás, 2, 3, sei lá mais. Com isso, uma vez eu escrevi algo que Deus tinha colocado para mim em oração e deixei lá. E sabe que quando eu peguei aquele papel há umas semanas atrás, que eu li, eu olhei, eu disse, meu Deus, eu estou aqui. E foi de tanto tempo atrás. E Deus fez com que eu achasse aquilo ali exatamente para me dizer, olha, tá lembrada dessa conversa que a gente teve? Você está vendo como as coisas acontecem? E agora, isso aí que está na sua frente, é o quê? Será que eu deixei de ser Deus? Será que eu mudei? Perdi o poder? Não. Ele não muda. Ele não muda. Ele não muda. Ele se levanta em fortaleza para te defender. A melhor justiça é a justiça de Deus. Existem situações que a gente quer se levantar para resolver. Aí você só consegue muito estresse e não é nada. Aí ele tá dizendo, segura aí. Eu sou um Deus justo e que opera a favor dos meus. Amém? Aleluia. Os olhos dele estão sobre nós. Ele não deixa de ver hora nenhuma. Hora nenhuma. Ele nos assiste em intimidade, em amor, em consolação. Em Deus não existe solidão.
porque você está acompanhado o tempo inteiro. Você vai sozinha para tal lugar? Não, eu não. Você vai sozinha para tal lugar? Vai não. Para lugar nenhum. Para lugar nenhum. A mão dele é a mão que te guarda. É uma mão de luz que dissipa toda a treva, que dissipa tudo aquilo que parece embaraçado, o que as pessoas não conseguem entender, o que as pessoas não conseguem considerar como relevante. Fique com o que ele disse que era importante. Fique com o que ele disse que era importante, que era relevante. E agora é sua bandeira ali. E diga: esse território é meu. Esse raio de ação aqui é do Senhor. Aleluia. A operação aqui é dele. Aleluia. Pai, nós te rendemos graças, Senhor, porque nós sabemos que tu fazes todas as coisas. Tu pode fazer todas as coisas. Existe em ti, na tua palavra, poder para todas as coisas. Nós te rendemos graças porque nós podemos entender que a oração é contentamento para ti. A oração do reto é contentamento para ti. Exatamente porque nós podemos dar legalidade para o Senhor operar nesta terra, usando o nosso livre-arbítrio para dizer: eu creio e eu quero. E o Senhor pode fazer isso por mim. E eu sei que pode. Pai, muito obrigada, porque eu estou diante de pessoas convictas, Senhor, da tua presença. Convictas de que em oração elas não estão conversando com nada. Que elas estejam convictas a todo o tempo, Pai, das tuas respostas. Eu te agradeço, Senhor, por ouvidos abertos, por olhos abertos, Pai, para aquilo que o Senhor tem para mostrar. Que não haja medo, Senhor, do sobrenatural, mas que haja um mergulho no sobrenatural. Pai, eu te rendo graças por isso. Eu te rendo graças porque toda dureza de coração para estas coisas, no nome de Jesus, que seja esmiuçada, no nome de Jesus, e que haja liberdade do teu Santo Espírito para o que tem que ser feito, Pai. E que haja entendimento que nas pequenas coisas, no dia a dia, Senhor, nós podemos usufruir da tua presença, da tua mão, do teu cuidado, do teu mover. No nome de Jesus, Pai, nós te rendemos graças por isso. Te rendemos graças pela tua provisão, pela tua proteção, pela tua não falta, Senhor, porque nós sabemos que em ti não há falta. Em ti não há falta alguma, Senhor. No nome de Jesus, Pai, eu te rendo graças. Eu te rendo graças, Pai, por todas as portas que precisam ser abertas, sendo abertas, meu Pai. E eu sei, Senhor, que nós vamos ouvir testemunhos desse dia. Testemunhos, Pai, de pessoas que ouviram diretamente de ti, do teu coração, Pai. Por perseverarem nessa verdade, por perseverarem naquilo que o Senhor colocou, vão andar sobre as águas. Por mais instável que pareça, por mais que pareça que não existe caminho, Senhor, essas pessoas vão pisar como em terra firme. No nome de Jesus, Pai. E vão cantar a tua vitória. E vão dançar a tua vitória. Pai, muito obrigada. E muito antes, Pai, que isso seja manifesto, elas vão poder viver e entender em seus corações, tendo a paz que excede todo entendimento, como árbitro, Pai, para toda decisão nesta terra. No nome de Jesus, eu te agradeço por isso. Te agradeço por este dia. Te agradeço por esta porção. Te agradeço, Senhor, porque eu sei
que ninguém se coloca na tua presença, ninguém se expõe à tua palavra, Senhor, e sai do mesmo jeito. Muito obrigada por isso, Senhor, pelo teu lavar regenerador, pela tua luz, Pai, nas nossas vidas, pela tua luz no nosso caminho, meu Pai, nos mostrando e nos conduzindo como devemos fazer e por onde devemos ir. No nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então que nós possamos ficar com esse entendimento de que oração é dar legalidade para Deus, é relacionamento, é intimidade, para que Deus possa mover tudo aquilo que a gente precisa. Amém? Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé, um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesadafé.org.